Você convidou alguém e não me avisou? Eu não. Cama. Peraí, mas ela vai falar de quê? Mesa. Filme. E trampo. Muito trampo. Música é meu trabalho. Você não vai brigar não, né? Lavar roupa suja no podcast não pode. Trabalhar junto. Tudo é bate-papo. Sejam bem-vindos. Oiê, aqui é a Dani Rodrigues. Salve, salve minha família, seu parceiro Rashid falando aqui, certo? Diretamente do Cama, Mesa e Trampo, o seu, o meu, o nosso podcast predileto no mundo do entretenimento. Eu e Rashid somos um casal desde 2007, trabalhamos juntos desde 2010 e oficialmente somos sócios com os CNPJs no plural. CNPJs. Desde 2014. Então dá pra imaginar o tanto de tempo que a gente passa junto conversando sobre tudo quanto é assunto, né? Como se não bastasse, falamos, vamos papear mais, agora num podcast com todo mundo. E tá sendo uma delícia. Tá sendo muito bom, muito divertido, aprendizado muito valioso para o nosso futuro, para a nossa vida, para a posteridade. E se você quiser continuar trocando ideia com nós, eu fico falando rápido assim, porque a gente sempre ouve o podcast para aprovar na velocidade 1.5 ali, e aí eu fico imaginando esse speed flow aqui lá. Tô me acostumando com a minha própria voz em velocidade alterada. Gente do céu. Se você quiser continuar participando aí, né, quiser mandar sua ideia, seu feedback, seu xingamento, seu salve, entra lá e manda o seu e-mail para camamesetrampo@gmail.com e continua seguindo a gente e interagindo com nós nas redes sociais, @cama, mesa e trampo. Em todas as redes por aí, pode encher o saco mesmo. Quem vê as redes é a Dani, então pode encher o saco dela lá que tá liberada. Ela tem a paciência de monge e o coração de mãe. Na última semana a gente falou sobre consequências sociais da pandemia e tanto nos e-mails quanto nas redes tivemos muitas interações, muitos recados e muita gente se identificando e se manifestando. E é isso aí que nos conforma, né? Porque o que nos conforma é saber que não é só a gente que tá assim, meu Deus do céu. Vamos que vamos. Vamos embora pros e-mails, Dani? A Ana Carla Rocha mandou um e-mail falando que esse episódio tá no top 3 pra ela. Que essa falta de concentração e o cansaço... Tamo voando. E o cansaço crônico tem acompanhado ela durante todo esse período de reclusão. Diz que é muito bom ter a oportunidade de trabalhar de casa, mas a produtividade exigida tem sido surreal, que o home office passou de sonho a pesadelo. Acho que pra todo mundo, né? Não dá pra chamar o que a gente tá vivendo de home office, gente. Deu uma bagunçadinha, eu acho também. Enfim, não, é um home office, mas é muitas outras coisas também. Esse que é o problema. É um caos home office. Disse também que adora bater papo com a gente nas quintas, que se sente conversando com amigos. Fofa! Fofinha, fofinha. É o seguinte, o Daniel Araújo disse que acompanha o podcast desde o primeiro episódio e que ao ouvir o episódio sobre criatividade se sentiu muito tocado sobre o lance de criar ser uma ligação com o criador com o criador maior, né? No caso do livro, né, O Caminho do Artista, que seria Deus. Ele é designer de moda, ou Daniel Araújo, né, e professor, e diz que ao ver um aluno se formar ou uma coleção ser entregue, sempre fica com uma sensação de que falta algo, por ver a criação como um processo de vida e não como um ponto final. Muito bonita essa visão, inclusive. E que já se incomodou com o vazio pós-término de um projeto, mas que hoje vê como uma ligação com o criador, porque sempre tem algo novo a se criar. E é isso, meu parceiro, concordo contigo. Por fim, ele perguntou o que a gente sente ao ver um processo criativo ser finalizado. Isso é interessante, né? Na real, eu acho que isso aí dá pano pra manga, assim, dá tema, inclusive, para um episódio só sobre isso. E talvez outros desdobramentos, porque há muito mais para se conversar sobre criatividade. Com certeza. A Vi Oliveira disse que faz aniversário no dia 3/9 e disse para mandarmos um salve para ela. Aê, parabéns! Parabéns, Vi! Ela disse que nem acredita que já se passou um ano do podcast e que adora e se sente muito em casa e acolhida aqui com a gente.
Parabéns, Vi Oliveira. A Laís Savassi disse que foi bom ouvir o episódio e perceber que ela não tá sozinha nesse barco. Realmente, você não está sozinho. Infelizmente, tem muitas pessoas nesse barco. Enquanto isso, o pessoal continua tocando violino lá no Titanic. Lá. E nós, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Diz que a pandemia despertou vários gatilhos nela e que sente muita falta de ver as pessoas. Diz que tá morrendo de saudade dos shows e de nos encontrar. Poxa, saudade de você, Laís. Inclusive, um beijo pra você e pra sua filhinha, a Heloísa. Gente, a Laís, eu lembro muito dela. A primeira vez que eu vi a Laís, eu queria matá-la. Foi no Sesc Itaquera. Itaquera. Eu tava em dúvida se era Interlagos ou Itaquera. Era no mesmo dia daquela foto clássica do Gabriel pequenininho. Verdade. Então fazem 8 anos, porque o Gabriel mostrou essa foto pra gente aí nesse final de semana e faziam 8 anos dessa foto. Gente, a Laís gritava tanto. Gritava muito. Eu achei que ela tava passando mal. É tipo, pra quem já foi no Sesc Itaquera, o palco é muito, muito longe da plateia, porque tem uma parte na frente do palco que fica reservada ali. E, mano, a Laís gritava que, tipo assim, que dava pra ouvir do palco, do camarim. Essa menina tem um plugin, um compressor na voz. Inclusive, saudade de tocar no Sesc Itaquera. O último show lá foi absurdo de foda. E nem foi naquela parte verde lá em cima, foi lá embaixo. E teve a participação de ninguém mais, ninguém menos do que o mestre Black Alien. Foi absurdo. Foi absurdo esse show. Mas aí. Assim, a Laís, querida, continua indo no show. Isso aí faz 8 anos. Faz 8 anos que a gente vê a Laís sempre tá com a gente. Exato. Muito obrigada por sempre nos acompanhar. Vários dos nossos fãs, das nossas fãs, né, estão junto com a gente faz tempo, assim, pô, gratidão demais. É muito especial ter fãs que acompanham, assim, que estão amadurecendo junto com a gente e poder acompanhar o amadurecimento deles também, assim, dá muito orgulho pra gente. É muito foda isso, essa relação. Com certeza. Beijo, Laís. O Andrew Sato disse que estava atrasado nos episódios por causa da correria, mas agora conseguiu alcançar e bateu a nave ouvindo o último. Ele é técnico de enfermagem e foi morar sozinho exatamente 1 mês antes de explodir a pandemia. Eita! Então ele lidou com tudo quanto é tipo de coisa, né, e ainda estava sozinho, já viu? Uma fase de autoconhecimento, por vezes uma bagunça, tristeza, carência, vitória, esperança e várias emoções. Buscando refúgios na leitura, na música, nos exercícios físicos e nos bate-papos do Cama, Mesa e Trampo. Sem dúvida o que mais ajudou nessa pandemia. Disse que minha frase final no último episódio foi definidora. Não se cobre tanto, mas também não se entregue demais. É isso, amigo. Equilíbrio é tudo. Um pouco de salada, um pouco de droga. Essa frase é muito boa. Vamos que vamos. Pediu férias menores no próximo ano. Fé em Deus. As férias vão ser melhores, porém menores. Pra que a gente volte logo. É isso. Se você quiser continuar fazendo parte aí desse começo de episódio, é muito importante a participação de vocês. Continue mandando e-mail para camamesetrampo@gmail.com. O feedback sobre os episódios, as opiniões, as histórias, tudo, mano. O salve, tudo, tá valendo tudo. Sugestão de tema também é interessante, entendeu? E até sugestão de convidado, porque assim que a gente puder fazer com convidados, começaremos a convidar as pessoas que vocês estão sugerindo já faz tempo, certo? Obrigado por participar. Mande e-mail camamesetrampo@gmail.com, interaja nas redes sociais. Deixa eu só falar uma coisa. Eu tô deixando o Rashid falar pra mandar e-mail pra ver se funciona mais com vocês. Ô, louco. Tá deixando eu apelar porque as pessoas não tá... Não, quando eu falo, ninguém manda e-mail. Ah, tio, tem que mandar e-mail. Toma vergonha na sua cara, mano. Você que tá me ouvindo aí, tio, você mesmo. Toma vergonha, vai. Manda um e-mail aí no bagulho, mano. Tem várias opiniões aí, vários bagulho. Eu sei que um dos maiores medos das pessoas é falar em público. Mas ninguém vai saber que você mandou e-mail ali, na moral. Manda um e-mail, depois nós vai ler, vai dar um salve, você vai se sentir recompensado, vai valer a pena. Isso mesmo. Vamos pro tema de hoje, Daniela? Vamos, hoje o tema é polêmico. Polêmico? Polêmico? Será? Ah, eu acho que é. Diga-me. Vamos falar de fé e religião. O tema é: religião se discute sim. Sim. Religião se discute sim, vamos começar, e eu queria começar avisando que a conversa vai ser provocadora, talvez até polêmica em alguns momentos, mas que a sua religião é a sua religião, certo? Nada do que a gente disser aqui vai mudar ou precisa mudar alguma coisa aí, a não ser que você decida mudar de ideia em algum momento da sua vida, sendo por nossa causa ou não.
importante que a gente respeite a sua religião, que você respeite a nossa e respeite nossas opiniões também, assim como a gente respeita as suas, ok? A não ser que seja uma opinião intolerante, porque a intolerância não pode ser tolerada, certo? Perfeito. Perfeito, Daniela. Vamos começar então falando. E eu queria já começar lançando um bagulho que é o seguinte, Dani. Já queria chamar no bigode aqui essa questão, tá? Primeiro, que fé e religião não são a mesma coisa, correto? Corretíssimo. Mas qual a diferença? Me diz aí. Eu, por exemplo... Ih, quando começa assim... eu sou uma pessoa que lá na minha infância, acho que eu já falei disso aqui. Faz tempo, hein? Faz tempo, As gente. lembranças eram preto e branco. Nossa, gente, é sério, acho que a gente vai ter um problema aqui. O mês de agosto foi o término dos casais, Tenha viu? fé, Daniel, tenha fé. Fica me irritando pra você ver. Tenha fé em Deus, Hoje ainda é dia 31. fé na vida. Seguinte, eu estudei lá, fiz catequese, crisma, não sei o que lá, chegou na hora de batizar, eu falei, não. Aí fui lá, estudei o livro do Testemunho de Jeová inteiro, eu gostava, tá tudo certo. Aí chegou na hora do vamos ver. Beleza, Daniela, você tá pronta? Vamos batizar? Não. Aí depois teve a fase da escolinha foi antes, na verdade, a escolinha dominical da igreja evangélica. Ia todo domingo, acordava cedo, tava lá bonitinha. Vamos se dedicar? Vamos se batizar, entrar... Não. E aí, tipo assim, gente, essa é a minha vida. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive ali meu negócio com Deus, eu acredito em Deus, eu oro pra Ele, eu converso com Ele diariamente, tá tudo certo. Mas na minha casa nunca teve essa cultura de igreja, qualquer religião que fosse. Então, tipo, mesmo as minhas... esses passeios que eu dei aí, foi muito assim, minha melhor amiga, o culto dominical era na casa da avó dela. Aí eu ia lá no culto dominical na casa da avó dela. Aí ficava indo. O Testemunho de Jeová é por causa dos meus vizinhos, que realmente são ali, tipo, até hoje, elas são muito dedicadas e etc. Já fui eu esqueci como é que chama o nome, já fui que viaja pra ir lá na convenção dos Testemunhos de Jeová, gente, já vivi o rolê. E aí, tipo, teve a fase... O Testemunho de Jeová, ouvindo você chamar isso de rolê, acho que não aprova, vai ter que conversar com o ancião. Não, e aí, depois teve na nossa fase, tipo, no começo do nosso namoro, a gente foi em algumas igrejas evangélicas. Tipo assim, eu até gosto do ambiente, mas eu não tenho apego com nenhuma religião ou instituição ou qualquer coisa que seja. Meu negócio com Deus é com Deus. Eu acho que a fé é muito isso. É você pegar e acreditar em alguma coisa e você ter certeza ali do seu relacionamento com o que você acredita. Seja num ser maior, seja em Deus propriamente dito, ou seja em Buda ou em qualquer outra coisa que seja, que seja ali o foco maior de alguma religião, de alguma crença. Então, acho que uma coisa não necessariamente precisa estar ligada à outra. Entendi. A palavra fé tem origem no grego pistia, que indica a noção de acreditar, e do latim também fides, que remete a uma atitude de fidelidade. E aí eu acredito, né, pelo menos do meu lado, a fé tem muito mais essa ligação com realmente a fidelidade a algo, né? Eu acho, não sei, acho essa noção bonita, assim. Desde pequeno, eu fui em igrejas evangélicas, né? Minha família é evangélica, minha avó é evangélica, eu morei no fundo de uma igreja evangélica com a minha avó. A minha mãe evangélica a boa parte da vida também. E devido a isso eu fui em muitas igrejas evangélicas. E quando eu falo muitas, eu quero dizer muitas, várias, diversas e diversificadas igrejas evangélicas. Grandes, ainda em São Paulo, depois quando fui para Minas, igrejas menores, igrejas minúsculas, igrejas com 10, 15 membros, assim, sabe? E outras igrejas dessas com 2.000, né, membros também. Enfim, né? Então eu fui em muitas e aprendi sobre muitas coisas, mas uma coisa que sempre ouvi falar, especialmente nessa minha época da infância, era que essa distinção entre fé e religião. Via muitos pastores pregarem. Uma coisa que depois, quando eu fui ficando mais velho, eu fui percebendo que foi mudando.
assim como também foi entrando uma mentalidade da prosperidade, dessa coisa também, eu fui percebendo isso, e eu não sei se isso foi variando das igrejas que eu fui indo também, mas chegou em um determinado momento que todas as igrejas que eu colava tinham esse discurso da prosperidade. Mas no começo eu via muito essa coisa do não, você não tem religião. Se te perguntarem que religião você vai falar, eu sou evangélico, você vai falar, né, eu sou cristão, você vai falar, não, eu sou de Deus. Você falava muito disso, eu vi em várias ocasiões, né? E aí, só que conforme fui crescendo também e fui começando a entender melhor essa coisa, a relação da religião e tudo mais, e uma religião, ela é formada de dogmas, né? Ela tem algumas regras, vamos dizer assim, a se seguir, tem rotina, tem algumas coisas a se seguir. E aí eu fui percebendo que a igreja evangélica tem muitas dessas coisas também, e tem igrejas que têm suas regras e seus dogmas exclusivos, que outras já não acatam, mas no geral tem algumas coisas ali. Então existe a religião. E quanto mais eu fui crescendo, mais eu fui percebendo, e mais igrejas eu fui indo, mais eu fui percebendo que mais dogmas iam sendo somados a essa conta, né? Mais coisas que se tinha que fazer ou deixar de fazer eram sendo somadas a essa conta. Então, para mim, a religião, ela tem uma relação direta com a mão do homem, do ser humano, no caso, né? Do homem ou da mulher. Ela tem uma relação direta com a mão do homem, que cria algo para ser seguido, né? Enquanto a fé, no meu interior, eu sinto que tem a ver com uma coisa de uma necessidade, né? De uma busca de sentido. Existem esses estudos científicos que falam que o ser humano tem, por natureza, essa busca por algo maior que si próprio, né? Então eu acho que a fé tem essa coisa a ver com a busca de sentido nas coisas, a busca no sentido da vida, a busca no sentido do bem que se faz ou do mal que se faz, né? Para muitas coisas, vamos e convenhamos, é bastante conveniente, assim, não, se eu fizer tal coisa aqui, eu vou pro céu, muito melhor do que ir pro inferno se eu fizer. E aí fulano de tal vai pro inferno porque fez tal coisa. Mas essa é a minha distinção, assim, para começar, né? Entre fé e religião. Religião, para mim, remete a algo que foi criado pelo ser humano, mesmo que inspirado divinamente, mas que foi moldado por mãos humanas, assim, né? Suas regras, seus dogmas, enfim, como, o que se faz, o que não se faz, para onde vai, o templo, a coisa, se frequenta, não se frequenta, esse tipo de coisa. Com certeza. Eu acho que é importante, até para o nosso papo, amarrado no que você falou, entender que a partir do momento que a gente está falando de algo que é criado por pessoas, isso está, propenso a falhas humanas, a caráteres humanos. Sim. A coisas que acontecem na humanidade. Do mesmo jeito que uma empresa tem lá trocentos funcionários que querem fazer isso, 100% focados em fazerem o mundo melhor por algum motivo. Se tiver uma pessoa que ela é uma pessoa má e que tá ali só pelo dinheiro e quer que se foda, se tem responsabilidade ambiental, se tem responsabilidade social e qualquer coisa assim, mano, essa pessoa é isso e acabou. Não tem como falar que não é porque a instituição não é. A instituição pode continuar sendo o que ela é, mesmo tendo frutas podres ali no meio, falando de uma forma bem como é falado na igreja, assim, né? Sim, não, eu acho que é isso, é feito por humanos, é suscetível às falhas e tal, da mesma forma que nenhum monge, ou padre, ou pastor, ou pai de santo, ou enfim, ou não sei como se me falaria das pessoas de outras religiões, hindus e tal, mas enfim, não significa, talvez sejam monges também, né? Não sei. Mas, líderes de outras religiões. Nenhum deles está ligado diretamente a esta pessoa a divindade, né? Esta pessoa
é o próprio santo, é a própria... Eu acredito que não, aquela pessoa é uma ferramenta, é um instrumento da divindade na qual acreditamos, né? Então, errado estamos de depositar toda a fé, toda a esperança naquele instrumento, porque aquele é só um instrumento. É aquela relação que a gente acabou de falar aqui no e-mail do Daniel, né? Do criador e criatura, criação e tudo mais, né? Então é aquela relação. Aquela pessoa que tá ali, aquele líder, aquela líder, é um instrumento, é uma ferramenta. Não cabe a nós depositar a fé e tudo mais. Antes de ir para as nossas discussões filosóficas aqui, eu queria trazer dados curiosos aqui. Curiosidades, Daniela. Você sabe por acaso quantas religiões existem no mundo? Não tenho ideia, conta pra mim. Eu andei dando uma zapiada aí pelas internets da vida e num texto de 2005 da Folha de São Paulo, né, segundo estudos daquela época, haviam naquele período cerca de 50 mil religiões no mundo. 50 mil? 50 mil religiões no mundo. Confusa estou, vamos lá. Por exemplo, os católicos são católicos e é isso. A Igreja Católica é a Igreja Católica, a religião é o catolicismo e é isso. Acredito que sim. Já nos evangélicos, a gente tem algumas divisões de igrejas. Eu quero saber se isso eles também transformam em religiões diferentes. Porque, por exemplo, tem... Isso aí me parece uma pergunta que alguém vai nos responder no e-mail. Eu gostaria muito de saber, porque tem doutrinas diferentes. Então, assim, sei lá, a igreja pentecostal, ela é muito diferente da igreja batista, eu acho. Muito diferente, mas, tipo, entre aspas. Tem doutrinas diferentes, dogmas diferentes, como você disse. Exato. Eu acredito que... Acredita na mesma coisa, mas tem dogmas diferentes. Sim, eu acredito que não há distinção de, tipo assim, como se fosse outra religião. Mas como que eles chegaram a 50 mil? Mas é porque se diz que... peraí. Mas é porque, por exemplo, no cristianismo, aí sim, há várias repartições ali no cristianismo. Porque tem várias coisas que eu acho que se enquadram como cristianismo também, ou talvez eu esteja errado, mas eu acredito que sim, porque são semelhantes ali, né? Por exemplo, você tem os católicos no cristianismo, você tem os evangélicos, mas você tem, acredito eu, que testemunhas de Jeová, mormons, adventistas, entendeu? Também entrem ali no cristianismo. Acredito eu. Posso estar tremendamente enganado. Eu acredito que sim, porque eles acreditam em Cristo. Exatamente. Então, mas... exatamente. Eu não sei, como eu não sei a fundo. Que sim. Como eu não sei a fundo quem de fato acredita em Cristo e tal, eu não conheço dessas religiões, mas eu acho que sim. Então acho que elas se encaixam como repartições, vamos dizer assim, do cristianismo. Mas já o lance de igreja pentecostal, igreja não sei o que lá, acho que não. Porque a igreja católica também tem divisões, né? Tem a igreja franciscana, tem a igreja não sei o que, tem algumas divisões também que já exatamente não são tão comuns porque não fica ali escrito na fachada, né? Igreja não sei o que lá, entendeu? Saquei. Entendeu? Já na igreja evangélica meio que faz parte do slogan ali. Dentre essas 50 mil religiões, na verdade, isso era 2005, né? Não sei hoje 2021, podemos ter mais, podemos ter menos. E o texto dizia isso, que à medida que muitas religiões nascem, muitas delas morrem também, deixam de existir, né? E dentro dessas aproximadamente 50 mil religiões, a gente tem as 8 maiores aqui, né? E essas 8 maiores eu encontrei num texto da Super Interessante de 2016. Seguindo do 8º para o primeiro, né? O 8º seria o Espiritismo, com aproximadamente 13 milhões de adeptos. A 7ª religião seria o Judaísmo, com 15 milhões de adeptos. Tem uma dúvida, isso é no Brasil ou no mundo? Não, isso é no mundo. Enfim, 7º Judaísmo. A 6ª religião com mais adeptos é o Sikhismo. Eu não sei se é assim que se pronuncia, porque se escreve SIKHISMO, né? Sikhismo. Esse aqui eu não faço ideia, não conheço muito bem essa religião, vou até ler a descrição aqui. Embora pouco difundido, o Sikhismo é a 6ª maior religião do mundo. A doutrina monoteísta foi fundada no século XVI por Guru Nanak e se baseia em seus ensinamentos. O sikhismo nasceu na província de Punjab, na Índia, e grande parte de seus seguidores ainda vivem na religião. Eles representam 1,9% da população da Índia e 0,3% de Fiji.
certo? Sikhismo. A quinta religião com mais adeptos é o budismo, com 376 milhões de adeptos. A quarta religião é a religião tradicional chinesa, com aproximadamente 400 milhões de adeptos. A religião tradicional chinesa está dizendo aqui que é um termo usado para descrever uma interação entre diferentes religiões e tradições filosóficas praticadas lá na China, né? Então é um bagulho meio complexo mesmo. Isso envolve o confucionismo, o taoísmo, o budismo e outras religiões menores. Eu não sei se esse é um termo que eles usam lá, ou se é um termo ocidental para as religiões deles. Se for um termo ocidental, eu diria que é um tanto quanto ruim esse termo, né? Meio que juntou numa panelada só, né? Enfim. A terceira religião com mais adeptos no mundo é o hinduísmo, com aproximadamente 900 milhões de adeptos. A segunda é o islamismo, com aproximadamente 1,6 bilhões de adeptos. E a primeira, o cristianismo, com aproximadamente 2,2 bilhões de adeptos no planeta Earth. Redondo. Caramba! Nossa, mas o salto do 8º para o 1º lugar é um absurdo. Sim, você vê que algumas religiões, essas, a 8ª, 7ª, 6ª ali, tem poucos adeptos em comparação, né, com as duas primeiras. Sim. Com as duas primeiras. E aí tem uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, que você até sabe qual é. Porque as duas primeiras aqui são islamismo e cristianismo. E aí quando a gente volta lá no livro, um dos meus livros prediletos da vida, que é o Sapiens, Uma Breve História sobre a Humanidade, do Yuval Harari, ele fala que essas duas religiões são chamadas de religiões universais. Porque elas são as duas únicas, se eu não me engano, segundo o Harari ali no seu texto, as duas únicas religiões que saíam em busca de conquistar novos adeptos. Saíam de seu território de origem para ganhar novos seguidores e tudo mais, né? Então, se você fala mais por exemplo, do próprio cristianismo, aí você vai para as cruzadas e tudo mais, as próprias expedições e as grandes navegações que difundiram o cristianismo pelo mundo. A gente sabe a merda que deu, né? Por aí e tudo mais. Isso aí. Eu não tenho, né, conteúdo intelectual para falar do islamismo por essa parte, em termos de episódios e tal, assim como a gente tem do cristianismo para falar, mas de fato sabemos que o islamismo, né, e seus seguidores saíram por aí, né, também viajando para ganhar novos adeptos e tal. Tem essa história das cruzadas e de como o cristianismo ficou buscando, é muito louco. Tipo, a gente tá assistindo Vikings, a gente tá terminando Vikings agora, atrasados, porque não dá pra assistir tudo, a gente sempre fala disso aqui. E aí, Vikings é do History Channel, então tem muita coisa ali que é baseada em fatos reais, mas tem coisa que com certeza Deve ser pra só dar um drama, né? Tal. E aí eles falam muito disso, né? Que, tipo, tem essa guerra dos deuses sempre, assim. E isso vem porque os Vikings foram extintos entre muitas e muitas aspas, mas eu acho que da forma como era há muitos anos atrás. E aí a gente pega e até hoje é do mesmo jeito, assim, em alguns lugares, né? Tipo, acho que principalmente entre essas duas maiores religiões tem uma guerra de conquista de espaços, assim, né? Sim, isso sempre teve, né? O mais comum, assim, a pessoa que vai na igreja, quem tá ouvindo aí, já foi numa igreja evangélica ou já frequentou durante um período ou ainda frequenta, sabe o quanto se fala de que as outras religiões estão erradas. E a gente sabe, essa luta existe desde sempre. Ali no próprio Vikings a gente pode presenciar essa briga da religião nórdica, que eu não sei qual seria o nome ali, onde o deus é o Odin, né? Enfim, a gente vai para a mitologia nórdica, que é muito interessante, de fato, inclusive. Fica aqui, né, a indicação do livro do Neil Gaiman, que chama Mitologia Nórdica. É bom demais. E essa disputa com o cristianismo. Então eles falam o tempo inteiro do seu Deus, né, e tal. E pra gente é até estranho no começo ouvir isso, porque, tipo assim, é o que a gente tá acostumado a ver na TV e tal. Você fala, os caras tá desafiando o bagulho, tio, o barato vai ficar louco. Nossa, esse é um dos motivos da minha preguiça em alguns ambientes de religião, assim. Muitas vezes eu tô muito empolgada com o ambiente e aí começa esse discurso, assim, tipo,
muito preocupado com essa parte, muito preocupado com falar do demônio, muito preocupado. Tipo assim, mano, me dá preguiça. Dessa vez aí eu vou ter que voltar a falar sobre isso, voltar a pedir desculpa, porque tem um cachorro latindo de uma forma infernal, hein? Aqui por perto, tem um latido bem agudo. Provavelmente vai sair aí, né? Mas, enfim, se não sair também, relaxa, deixa pra lá minhas desculpas. Muito do que a gente fala aqui acaba sendo do ponto de vista de uma pessoa que frequenta igrejas evangélicas e tal, né? Então, às vezes a gente vai ter coisas para falar, pontos negativos e pontos positivos deste ambiente aí, né? Que seria não só evangélico, mas um ambiente mais cristão, né? Porque também já frequentei igreja católica, já fiz também essa coisa da catequese e tal. E eu fiquei pensando aqui, né? Fui batizado tarde, inclusive, também, porque eu lembro que meu padrinho, que é meu primo Dé, ele virou meu padrinho depois de muito tempo, assim, né? Então, eu não lembro do batismo, mas eu me lembro de quando ele se tornou meu padrinho. E então, isso tá diretamente relacionado, né? Enfim, eu fiquei pensando em como isso era empurrado, né, de certa forma, na gente, mesmo no Estado laico brasileiro. Porque na escola, quando eu mudei para Minas, por exemplo, tinha a coisa da educação religiosa, que aqui em São Paulo eu nunca tinha ouvido falar. Exatamente, lá em Minas, quando eu fui para lá, tinha educação religiosa. Isso saiu do currículo depois, assim. Talvez quando eu passei da oitava para o primeiro ano, não me recordo exatamente. Mas tinha essa coisa das orações e altar na escola, né? Tipo um altarzinho assim na escola. Não que tinha que fazer oração na aula, né? Eu tô falando que era uma coisa tradicional. E a própria coisa da catequese, do batismo, né? O Brasil sempre foi muito católico e depois foi se transformando em evangélico, pouco a pouco, é o que parece. Hoje, especificamente, eu não sei, mas dizem que as pesquisas apontam que daqui a alguns anos o Brasil vai ser mais evangélico do que católico, né? Algumas pesquisas têm apontado a isso. Hoje, especificamente, não sei qual a proporção. Tem o lance dos católicos aqui no Brasil também, que é porque, de certa forma, e isso é a minha visão de pessoa que tá vivendo no mundo, tá, gente? Zero parte técnica, assim. Mas a impressão que eu tenho é que a igreja evangélica, ela exige, de certa forma, muito de certa forma, porque eu não sei como isso é solicitado, mas um compromisso maior. Geralmente os evangélicos, eles vão mesmo à igreja todo domingo, eles são dizimistas, tipo, a grande maioria de quem vai aos domingos realmente contribuem com o dízimo, realmente tem ali uma relação, tipo, como que fala? Ele tem cargos na igreja, né? Tem funções na igreja. O diácono, enfim, várias coisas. E aí já na igreja católica tem essa parcela de pessoas assim, que estão lá todo domingo, são dizimistas e são membros da igreja e também tem funções, mas a impressão que eu tenho tipo, a minha família, por exemplo, é inteira católica. A gente tá falando sobre fé aqui, o demo enviou esse cachorro pra ficar latindo. A impressão que eu tenho na minha família, tipo, minha casa, meus tios ali, da minha infância e adolescência, é que todo mundo era católico, somos todos batizados, eu sei quem é madrinha e padrinha de todo mundo se batizou bebê, e é isso, tem foto do batismo lá com os casais, com as tias, com os cabelões, com a minha mãe, com umas camisas bonitas de bolinhas, de poá, tipo, tá tudo lá. No entanto, quando eu e a Renata começamos a ir na igreja católica todo domingo, foi uma grande novidade. Ninguém ia na igreja todo domingo. Ninguém ia na igreja domingo nenhum. Sei lá, eu vi minha família na igreja quando eu tava na infância, missa de 7º dia de fulano. Era essas isso. Coisas aí os mais velhos gostam, adoram a missa de 7º dia, um missa velório. De lava-pés. Essa aí eu não manjo. Tipo, umas coisas assim. Essa aí é perto da Páscoa, não sei, né? Eu não tenho muita certeza dessas coisas. Mas... A não ser a fase do Padre Marcelo, porque aí todo mundo ia no Padre Marcelo. O Padre Marcelo foi tipo o Justin Bieber do barato, aquela época, né? Mas eu fico me perguntando se não é uma coisa geracional também, né? E aqui, novamente, opinião. Eu não tenho certeza, mas me parece uma coisa meio que... Como o Brasil sempre pareceu ser um país católico, né? Por causa, obviamente, desde lá dos portugueses, né? Da época do Império e o Brasil colônia e tudo mais. A gente já nasceu
católico sem escolher, vamos dizer assim. Né? Então não é uma religião exatamente que a gente escolheu ser, né? É mais cultura que religião. Porque em algum determinado ponto ali você já é batizado, a criança já é batizada ali, já dá aquela mergulhada ali naquela água na cabeça e tudo mais, já come a hóstia ali da mão do padre. Enfim, eu me lembro de tudo isso, ir pra Aparecida, naquela igreja que é maravilhosa de bonita. As igrejas católicas são muito bonitas, a igreja da Praça da Sé é absurdamente linda. Enfim, eu ia falar o design, né? O design católico. A arquitetura da igreja católica é muito bonita, né? E só que assim, quando você já convive em meios evangélicos, e depois dessa virada de chave que o Brasil começou a virar mais o Brasil crentão, eu acredito que já vai começar a ter as gerações que já nascem dentro da igreja evangélica, que já nascem evangélicos sem muito escolher também, né? Então talvez a gente já viva... Eu acredito que a gente já vive esse período de gente que é evangélica sem ser evangélico exatamente, sabe? Mas fala que é evangélico, tipo aquele bagulho dos bandidos no Rio, que tá ligado? Que fazem os cultos, os bagulho lá, os caras destruindo o terreiro, tá ligado? É um bagulho absurdo, assim. Ou várias pessoas que a gente conhece, que fala que é evangélico, que até vai na igreja às vezes, mas que faz uma pá de merda na vida, ou que é mau caráter pra caralho, filha da puta mesmo, cuzão e tal. E acontece. Não, e acontece. Muita gente usa o lance do... Artistas, né? Inclusive, muitos se aproximam dessa coisa do evangélico, às vezes, né? Por interesse também. Acontece muito. Políticos, como o próprio presidente que está aí, né? Se aproximam disso porque é popular demais. Então, você ganha uma base muito grande, seja de ouvintes ou seja de eleitores, no caso dos políticos, dentro da igreja, porque os pastores, enfim. E aí já entra essa outra discussão, que é quando a religião ela se cruza com a política. Mas antes disso, porque a gente acaba falando muito do cristianismo, eu queria falar um pouco sobre o lance do preconceito religioso, né? Onde a gente veio parar com isso. Sim, olha, antes de tudo, meu lema de vida na vida para quase tudo, na real. Falar tudo é complicado porque o mundo tá muito estranho. Mas e eu não tô falando eu tô falando por causa de gente preconceituosa, não por causa das pessoas que sofrem preconceito. É bom deixar isso claro. Então, assim, mas assim, deixa as pessoas, mano. As pessoas, elas se preocupam muito em querer mandar nas pessoas. E eu falei isso aqui no último episódio, de querer medir a vida das pessoas pela sua própria régua. Gente, pelo amor de Deus, e religião eu acho que é o ápice disso. Sim, sim. Eu não sei se... vamos lá, né? É muito complexo e sensível generalizar. Dizer que talvez religião é o ápice disso seja errado, porque são religiões que sofrem preconceito e religiões que praticam preconceito, embora sofram também. E é o caso do próprio cristianismo, com religiões, especificamente religiões de matriz africana, mas que também com as religiões orientais também, e aí vai o hinduísmo, o budismo, enfim, taoísmo, confucionismo, e outras que a gente não conhece. Mas a gente vê grande parte desse preconceito partindo justamente do cristianismo, especialmente no Brasil, especialmente Sim. Neste momento agora, em que o Estado deveria ser laico, mas é laico... Mas não é laico. Meu cu, é tipo isso, né? É laico caralho, né, tio? Enfim, e aí nesse absurdo... a gente começa a ver episódios que são tristes demais. Me lembro de numa das diárias de bordo que eu cito a irmãzinha que foi apedrejada por ser do candomblé, essa coisa da destruição dos terreiros Na favela, pelos donos do morro. tá ligado? E me lembro de episódios absurdos como aquela notícia do cara que foi de um missionário que resolveu pegar o seu barco e ir até a ilha de Sentinela do Norte, que é uma ilha que, se você não conhece sobre essa ilha, pesquise, tá? Sentinela do Norte, pesquise sobre essa ilha. É uma ilha que tem um povo originário lá que está isolado da sociedade por opção.
pessoas já tentaram ir até lá e não adiantou. De barco, de helicóptero, de tudo quanto é jeito. E, enfim, eles atacaram já também muita gente, porque o que as pessoas estavam tentando fazer lá é exatamente o que os portugueses fizeram com o Brasil e os ingleses fizeram com a Jamaica e por aí vai. Então, eles não aceitaram, né? As pessoas pararam de ir lá. Se eu não me engano, hoje é inclusive proibido navegar ali pelas redondezas. Você não pode nem chegar. Tem imagens aéreas do pessoal de lá. E o pessoal vive de outra forma, mano. Não tem celular, não tem PlayStation 5, não tem iPhone, não tem MacBook, não tem porra nenhuma desses baratos aí, não. Pelo que a gente vê, pelo que a gente estuda. Inclusive tem imagens dos habitantes ali dessa ilha atacando um helicóptero que estava fazendo um voo rasante, né, com flechas e tudo mais. E aí que tá, o missionário teve a genial ideia. Sabe aquele povo que tá lá vivendo a vida deles tranquilamente, acreditando no Deus deles, seja o Deus deles o sol, a onda ou o que for, o espírito da floresta? Sabe aquele povo lá? Eu vou lá salvar eles, eu vou trazer eles para Jesus, vou salvar a vida deles. O cara teve a genial ideia de fazer isso, entrou num barquinho e foi até lá. E aí, antes de conseguir aportar, né, na praia, na orla ali da ilha, ele foi morto a flechas, né? Sim. Essa notícia aí tem o quê? Uns 2 ou 3 anos, mais ou menos. Recente. Inclusive, eu cito a ilha de Sentinela do Norte lá na música Conceito de Rua, do disco Tão Real. Escute depois, vale a pena, é bem legal essa música aí. Mas... eu acho que o pessoal tem que sair desse lugar de que só eu tô certo, né? Eu acho que na religião tem muito disso. E tem mais um lance, gente. É tipo assim, ninguém tem garantia que tá certo. A garantia que tá certo é a fé. Mas eu acho que a fé não é... exatamente. A fé acho que não era pra ser uma garantia de eu tô certo e você tá errado, tá ligado? A fé era pra ser uma garantia de simplesmente de eu tô no meu caminho certo. Eu tô fazendo um bagulho aqui que eu acredito que é certo. Agora, o que você faz... remete a você. Eu acho que era pra ser uma coisa individual, de escolha individual. Você fez a sua escolha, eu fiz a minha escolha e ambos temos que respeitar a escolha de cada um. E aí, falando de uma forma bem tosca, mas é porque a gente já teve essa conversa aqui 1 zilhão de vezes, eu já falei isso, é que não entra na minha cabeça que, por exemplo... como eu falei, eu passei pela catequese, passei pelo culto dominical, passei pelo estudo dos Testemunhas de Jeová, passei pela igreja evangélica. E assim, em todos esses lugares eu encontrei ótimas pessoas que se dedicam a vida inteira a seguir todos os dogmas de suas religiões, que são pessoas boas, pessoas que ajudam outras pessoas. E isso falando de lugares que eu frequentei. Eu ainda conheço pessoas de outras religiões que também têm o mesmo perfil de serem pessoas boas, que ajudam outras pessoas, que estão sempre com energia boa, que se dedicam ali para poder serem o melhor dentro da que a sua religião pede, de serem pessoas boas para si, para os outros, para o universo. E não me entra na cabeça que quando chegar lá em cima, rolou lá o arrebatamento, Deus escolheu as pessoas do jeito que o cristianismo me ensinou. Aí vai lá, tipo, rolou tudo isso. Quando chega lá em cima, Deus fala, budista, desce. Tipo, a religião de matriz africana, aqui não. É tipo, não importa se a pessoa foi uma boa pessoa a vida inteira, se ela realmente acreditava que ela estava buscando um ser maior que prega bondade, não importa nada disso. Deus é tipo essa pessoa horrorosa que vai olhar pra todo mundo e vai falar: errou feio, errou rude. Igual no vídeo Deus do Porta dos Fundos, que vocês têm que ver porque é maravilhoso. É muito bom. É assim, esquerdista? Comunista? Tá fora. Tá em volta. Tatuagem? Foi vacinado? Vacina da China? Marca da besta? Muito me fere essa ideia e essa figura ingênua, boba e indefesa que foi criada de Deus, né, por essas pessoas que acreditam que elas precisam defender Deus dessa forma. Por exemplo, me insulta a ideia da pessoa que fala que não vai tomar vacina porque a vacina é a marca da besta. É a marca da besta que estão aplicando nas pessoas e não sei o que lá. Cara, você acha que Deus não ia saber diferenciar? Tipo assim, pô, você foi enganado, você tomou a vacina achando que era uma cura e era a marca da besta. Que se lasque, você vai pro inferno do mesmo jeito. Você acha que Deus, em sua magnitude de conhecimento, não ia saber diferenciar se você foi enganado ou se você foi marcado com a marca da besta propositalmente?
Claro, gente, é isso, as pessoas... Que Deus é esse que é onisciente, que não ia saber isso, que você foi enganado, tá ligado? As pessoas, elas próprias batem de frente contra tudo que foi ensinado sobre Deus pra gente, na vida, na igreja ou na escola. E antes fosse só sobre isso, né? Porque elas batem de frente com tudo que foi ensinado sobre Deus, sobre qualquer coisa. Sim, não, isso aí, mas falando especificamente de Deus, né? A pessoa que, não, porque tipo assim, você falar de Deus, falar do meu Deus, você vai ver, eu vou te pegar. Mano, você não precisa me defender, você não precisa defender Deus assim na porrada, você não precisa orar pelo mal da pessoa. Onde já se viu isso, tá ligado? Enfim. Muito ouvi falar na igreja mal das outras religiões, especificamente religiões de matriz africana. No Brasil, especificamente, estamos falando de candomblé, estamos falando da Umbanda, e as religiões dos índios também, dos nativos brasileiros também, né? Muito, especialmente o tempo que morei em Minas, inclusive muitas das coisas eram atribuídas às religiões antigas lá, e falavam, não, mas essa cidade aqui não vai pra frente porque aqui era um território indígena, olha o nome da cidade, Ijaci, e não sei o que lá, não sei o que. E assim, hoje é tão absurdo, tudo tão absurdo. Tão absurdo. E isso, era eu com 12 anos indo na igreja ouvindo lá, tá ligado? Tinha tudo pra minha cabeça ter virado... e ter sofrido uma lavagem cerebral de fato, porque o que muitas vezes acontece quando você enxerga no líder religioso a figura da divindade, quando você projeta a figura da divindade naquele ou naquela líder, o que muitas vezes acontece é que você sofre uma lavagem cerebral. Você para de seguir o dogma da religião e passa a seguir o dogma daquela pessoa. A opinião daquela pessoa passa a ser a sua opinião. E é isso que acontece hoje no Brasil, porque os líderes religiosos, especialmente, aliás, do cristianismo, muitos deles usam sua opinião para influenciar os seguidores a votarem em candidatos nos quais eles acreditam, tá ligado? E aí, eu muito ouvi falar mal, não, que é a macumba aí que tá fazendo feitiçaria e magia negra, e assim... E depois que a cultura hip hop me salvou de muitas coisas de fato, e eu comecei a estudar várias coisas, você já dá de cara e já percebe que isso tem ligação direta com o racismo, né? Com uma cultura racista, né? De onde veio o cristianismo, veio com os europeus e tal, que foram chegando no Brasil, e tudo que era de preto, tudo que era rebaixado, porque preto não tem alma, preto não tem não sei o quê, que são pensamentos estúpidos herdados da época da escravização. Enfim, você já dá de cara com isso. E depois que eu fui crescendo, envelhecendo e fui convivendo com outras pessoas, viajando e conhecendo gente incrível, eu crescendo lá na igreja, eu não falava nem palavrão assim na rua, né? As pessoas falam das músicas, eu não falava nem na rua, e todo mundo até ria de mim, disso aí, tá ligado? Só que aí eu fui conhecendo pessoas de tantas religiões. Hoje, acredito que pelo menos metade, se não mais, mais da metade das pessoas com as quais a gente convive são de religiões de matriz africana, são candomblecistas, muitas delas frequentam terreiros e tudo mais, e aí nesse meio tem budistas, nesse meio tem ateus, nesse meio tem católicos, nesse meio tem espíritas, e os desgarrados, igual eu. E pessoas incríveis. E aí não me entra na cabeça, de fato. Isso, pessoas que são de outra religião, mas que em algum momento me ajudaram, fizeram alguma coisa que salvou minha vida naquele momento, fizeram coisas incríveis para outras pessoas por aí, fazem coisas incríveis, inspiram e ajudam, e não sei o que lá. E essas pessoas, elas vão pro inferno. Não faz sentido. Eu infelizmente, eu não consigo acreditar nisso. Não consigo, isso não me entra na cabeça. E é aquilo, né? A gente falou muito sobre a fé lá no começo, e eu sou uma pessoa espiritualizada, eu tenho muita fé. Só que hoje a minha fé, eu diria que ela é bem mais consciente de várias coisas, e em alguns momentos até racional demais, talvez até demais, eu não sei, mas a gente vai crescendo, a gente vai estudando, a gente vai lendo, a gente vai percebendo várias coisas, mas eu diria que minha fé hoje ela é muito mais consciente, e não é consciente,
A fé é a certeza do que não se vê, né? A certeza das coisas que não se vê. E não é aquela consciente no sentido São Tomé, eu preciso ver para crer. Não é isso. Mas ela é muito mais consciente nesse sentido de respeitar o espaço do outro, de conviver, de entender, de dialogar, de aproximar mesmo. Acho que é para isso por isso que eu falei que tem a ver com a fidelidade, porque está mais ligado à fidelidade no que eu acredito. Eu acredito em Deus, mas eu acredito também nas energias, eu acredito no universo, eu acredito em várias coisas, cara. Eu acredito em várias coisas. E hoje, sinceramente, aí vem a polêmica, hein? Hoje, sinceramente, eu não acredito literalmente na Bíblia, não acredito literalmente na Bíblia. Eu acredito que aquilo ali é uma, muito, como se pode dizer, uma metáfora que se usa lá no As Aventuras de Pi, né? Talvez uma grande metáfora para algumas coisas, entendeu? Quando a gente começa a pensar, enfim, mais friamente, porque aí a gente vai para questões, né? Questões que estão além da nossa vã filosofia. Vamos para o Freud, por exemplo, que no compêndio da psicanálise e Moisés e o monoteísmo, ele fala, mas e Moisés era o quê? Porque Moisés não era cristão, Moisés ele veio antes de Cristo, cristão é o que vem após Cristo, né? E aí ele faz um estudo de Moisés, inclusive ele fala, Moisés provavelmente não é aquele cara que a gente viu na Bíblia, historicamente eles encontraram dois Moiséses diferentes na região, e esse Moisés, provavelmente, que a gente vê na Bíblia, ele era um cara que ele era do ciclo de elite ali do Egito e tal, mas um cara que provavelmente se revoltou e saiu dali e tudo mais, então ele não era aquele cara que a gente tem uma visão dele de que ele era já um rebelado, um cara que estava ali e tal, e chegou para salvar os hebreus. Era uma situação diferente. E provavelmente eles seguiam a religião, se eu não me engano, a religião de Amon ou Amós. Me perdoem porque já faz uns bons anos que eu li esse livro e é uma das coisas que eu não fincou exatamente na minha mente. Mas é porque era das únicas religiões da época, se não a única, que era monoteísta. Então provavelmente era essa religião que ele seguia. Enfim, várias coisas que vão me levando a despertar e a prestar mais atenção nas coisas e a prestar menos atenção na religião dos outros, né? Nossa, e tipo, é muito louco, porque você tem todo... Você, sei lá, o Júlio, que é muito próximo da gente, tem muito conhecimento de religião, mesmo porque o Júlio, ele cresceu em meio a duas religiões. Ele passou metade da infância com o pai e a mãe casados em uma religião, e depois, quando os pais se separaram, a mãe dele, se converteu e é evangélica até hoje. E o Júlio, ele é muito, muito estudioso. E aí a gente acaba conversando ele manja das Bíblias, dos Paranauê bíblico. Nossa, ele manja muito. E manja do candomblé também, né? Por causa da primeira fase da infância dele. Sim. Então, assim, já comigo... Voltando no lance disso não ser nem um pouco cultura na minha família, gente, zero relação. Por isso que eu me aventurei nesses estudos bíblicos de outras religiões. O que hoje eu acho ótimo. Teve uma fase que eu não gostava disso, que eu pensava nisso e falava, gente, o que eu tava fazendo? Por que eu fazia isso, sabe? Porque eu era muito nova também. Não é um negócio também de que, eu estava buscando meu... Não tem nada disso. Eu era muito nova. Era muito porque a minha amiga era de lá, a outra amiga era de cá e nananã. Mas, assim, hoje eu acho importante, porque hoje eu sinto que isso tudo me desenvolveu um pensamento crítico sobre isso. Então eu consigo pensar de forma muito fria, sabe? Eu sou, eu acredito em Deus, eu converso com ele quando a gente tem aqui ideia pra trocar, eu sei que ele tá cuidando de mim ali do jeitinho dele. Não preciso que ele venha conversar pessoalmente, porque eu tenho medo. Então, assim, a gente tá seguindo nossa relação aqui e eu sei até onde faz sentido pra mim, até onde é viagem. E eu sei o que eu levo a sério também. Eu acho que, assim, tem um monte de ensinamento que as pessoas se apegam muito, que eu falo, gente, isso não faz mais sentido nos dias de hoje. E é muito fácil você falar, esse ensinamento eu concordo, eu sigo. Esse aqui, imagina. Que é o que acontece, né? É o cristão de arma na cinta, tio. Não existe, mano. Não existe, cara. Assim, parece que há um desligamento, inclusive, né? Do Jesus que a gente conheceu lá. Aquele Jesus humildade, Jesus das ruas, Jesus da sandália, da humildade, tio. Que andava lá com o pé de poeira, chegava nos lugares, as pessoas queriam lavar o pé de Jesus. Andava com as
as prostitutas, ele andava com os desgarrados da sociedade. É o Jesus que na cruz perdoou o Dimas, o primeiro vida louca da história, tio. Tá ligado? Esse Jesus aí, nos dias de hoje, mano, tava lascado, tio. Eu sei bem pouco, tipo, da Bíblia, porque eu só teve esses estudos que eu te falei. Sim. Mas tem uma coisa que eu lembro muito clara na minha cabeça, que os 10 mandamentos foram ali resumidos a 2 mandamentos principais. E esses 2 mandamentos é 1, amar a Deus sobre todas as coisas, e 2, amar ao próximo como a ti mesmo. Uma pessoa que pensa em matar, ela não ama o próximo como a ti mesmo. Então, meu amor, eu sei mais de Deus do que você que se diz fanático religioso. Matou. Esse verso aí da Dani matou a Cypher, tio. Acabou com tudo. Você é louco. Agora eu queria trazer outro ponto. Um outro ponto de vista, né? Que aí, por muito tempo também, enquanto eu frequentava a igreja, eu vi muitas coisas puras de coração. Gente que vive da fé, gente que vive para fazer o bem, né? A igreja ajuda muito e aí as igrejas, e isso vai além, os templos, né? As religiões têm um papel social fundamental, embora no caso de uma religião que tá lutando para voltar aos cultos e voltou no meio de uma pandemia, isso atrapalha. Mas, no geral, tem um papel social fundamental, porque ajuda comunidades, faz doações, ajuda pessoas a saírem da bebida. Aqui na Igreja Católica da esquina mesmo, tem um encontro dos alcoólicos anônimos ali. Eu passo ali com os cachorros, eu vejo o encontro acontecendo, tá ligado? Então, assim, a religião tem um papel social fundamental que tá além da coisa, da crença, da espiritualidade, e tá na prática, né? Que tá aquela coisa da fé colocada em prática, que é o que dá resultado. E isso é muito bonito, isso a gente tem que observar e a gente tem que louvar, entre aspas, né, com perdão da brincadeira, a gente tem que louvar esses atos. E aí o que eu ia dizer, que é o seguinte, tem um contraponto, porque também, observando todas essas pessoas, especialmente quando eu morei em Minas, e as igrejas eram bem humildes, com seus membros bem humildes, assim, aquelas senhorinhas, sabe, que iam pra igreja ali, tal, de chinelinho, com sua Bíblia embaixo do braço, e mais aquele pessoal que fazia o culto, que ia lá, aquele pessoal que a gente já falou aqui, que ia lá na casa da minha mãe, toda vez orar pela gente, quando a gente tá lá, eles vão lá orar, na melhor das intenções, para abrir os caminhos e tal, e falar as coisas. E essas pessoas sofrem muito quando se generaliza também o evangélico. Quando se generaliza o evangélico como se todos os evangélicos fossem um Malafaia. E aí tem um ponto muito injusto aí, porque a maior parte dos evangélicos, ela tá ali de fato pela fé, pela ligação com Deus, para louvar e para ajudar, para praticar o bem, entendeu? Então existe um contraponto aí a se defender, e eu acho que é injusto todos os evangélicos. Eu sempre penso na minha avó, penso na minha mãe, penso numas senhorinhas lá de Minas, que estavam ali na igreja tão fervorosamente, sabe, sempre olhando por nós, preocupado. Às vezes parava na rua, pessoal que para a gente na rua, bêbado na rua, não, deixa eu orar pra você, se tem algum problema, conversa com o morador de rua, entrega a marmita. Eu me lembro quando você estava fazendo sua cirurgia, e eu saí saí do hospital um dia para dar uma volta na rua para espairecer, e aí eu dei de cara com o Renan Saman, que tá na igreja já faz uns anos e tal. Dei de cara com o Renan Saman. Ele tava com a namorada dele, que hoje é a esposa dele, e um amigo deles. E aí ele tá aquela ideia e tal. Ele falou, mano, o que tá acontecendo e tal. E aí eu falei, eu tava meio chateado aquele dia, realmente. Pô, você tava no hospital, internado e tal, dormindo lá. E aí ele falou, mano, deixa eu orar por você aqui. Nós ali no meio da Liberdade, lotado, tá ligado? Eu falei, demorou, tá ligado? Ele falou, vamos na igreja, vamos... Não, ele falou, deixa eu orar por você. Eu nem sei se ele sabe da minha ligação com a igreja. Eu falei, mano, demorou. Porque isso pra mim foi um ato muito legítimo de fé. No mais puro sentido da palavra e no mais puro sentido da coisa divina. O que é um amigo encontrar o outro que tá necessitado e querer entregar o que ele acha que é valioso.
Eu acho que isso aqui vai ajudar, tá ligado? Estamos emocionados neste momento, Entendeu? pessoas. Não, mas isso foi muito bonito. E isso eu vi a igreja e pessoas da igreja fazendo. E pessoas da igreja católica também, né? A sua mãe é uma pessoa de um coração absurdamente gigantesco. Minha mãe Não tem nem o que falar do, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti. É um cara absurdo, extremamente foda, tá representando demais nesse momento aqui e tá apanhando muito por isso, inclusive da igreja, dos cristãos católicos ou evangélicos, né? Os cristãos que não por acaso estão mais voltados para a religião, para a política do que para a religião neste momento, né? Então, essas pessoas, elas não podem pagar pela generalização. Essas pessoas não podem pagar pelas idiotices, pelas maldades que pessoas como Malafaia, o Marco Feliciano e outros por aí, muitos outros por aí, infelizmente, falam. Essas pessoas não podem pagar. Tem esse contraponto e a gente precisa admitir. Já houve uma época em que... Essa época em que o lance da prosperidade havia virado uma grande coisa na igreja, em que eu sofria muito porque as pessoas começaram com essa coisa de chamar o pastor de ladrão. E eu era um cara que estava ali engendrado na igreja ainda, sabe? Vivendo aquilo ali e tal, e vivendo rap, e vivendo na igreja, mas pra mim as duas coisas andam juntas. A minha música nunca foi gospel, mas eu também nunca vi uma coisa... Eu nunca vi isso contra, tá ligado? Porque, assim, Deus falava tanto comigo através das músicas do Racionais, do RZO, tá ligado? Então, pra mim, uma coisa... Talvez por isso eu tenha esse pensamento hoje em dia. Porque eu nunca fiz essa distinção. A música que me faz chorar, que eu ouço uma música aqui de alguém... E essa pessoa, enfim, de que religião ela for, a religião me toca, pra mim aquilo é Deus falando comigo, tá ligado? Então eu sempre criei essa distinção na minha cabeça, sabe? Então isso é um bagulho foda pra mim. Deus falava comigo através disso. E aí eu até perdi o fio da meada aqui do que eu tava falando. Que não pode jogar a conta dos mau caráter nas tiazinhas que são de fé de verdade ou nas pessoas que são de fé de verdade. Exatamente. Então, assim, independente, cara, não dá pra jogar. Não dá pra jogar. Eu já falei aqui e, repito, acho que deveria ser proibido pessoas que são muito influentes na igreja serem tão influentes na política. Ah, totalmente. Devia... Não, na verdade, não faz sentido. Não poderia. É tipo, eu decidi, eu vou mudar pra política agora e tal, e não sei o que lá. E aí eu com todos meus seguidores, com toda a minha influência, com todo o meu público, que vai votar em mim e, sei lá, pra deputado, provavelmente eu seria eleito, tá ligado? Não existe. Eu acho que tanto líder religioso quanto artistas e tudo mais, ex-esportistas... É mesmo? Você quer entrar na política? Você tem que ficar um período longe da sua atividade central, tá ligado? E não pode se apresentar com título. Estudando, de preferência alguma coisa que fosse estudando, você quer ser, então você vai ter que estudar, ou ter que, tá ligado? Porque assim, se eu quiser me eleger lá num time de futebol, no Corinthians, eu tenho que entrar como sócio do clube, depois tenho que me tornar conselheiro, ficar alguns anos como conselheiro para poder me candidatar a algum título lá dentro. Aí não, eu sou cantor aqui, mano, eu quero chegar ali, quero me candidatar a um bagulho. Tá errado isso aí pra mim. E digo mais, eu acho que esses programas de TV que, que é uma pessoa fixa, que vai colocar ela muito em evidência, que ele se torna um líder maior, eu acho que deveria ter um controle, porque se o foco é espalhar a palavra, não precisa dar poder para uma pessoa só. Poderia ter um revezamento de pessoas ali no fazendo culto, fazendo a pregação. Não, porque o que a gente está fazendo, querendo ou não, gente, somos seres humanos. Aí a gente volta lá no que eu falei no começo. Aí o poder, ele realmente cega as pessoas. O poder financeiro, somado ao poder de influência, ele realmente cega as pessoas. Não à toa, muito dos casos dessas pessoas que a gente vê indo da igreja para a política passaram por essa fase de TV também. Então, assim, a gente está falando de pessoas que foram ludibriadas pelo poder de certa forma. Não necessariamente político, mas, chegou a esse ponto no final. Foi... Sabe? Então eu acho que deveria ter um controle, porque assim, se o foco é espalhar a palavra, a gente não tá falando de tornar alguém a pessoa mais famosa do mundo por pregar a palavra. Eu discordo. Vou discordar aqui democraticamente,
Porque a questão não é essa. Aí a gente estaria tentando resolver um problema igual o governo. Nós está tentando resolver a mesma, é uma mentalidade semelhante ao do bandido bom, bandido morto. A gente está tentando resolver o problema pela última tampa, tá ligado? Eu acho que não é essa a questão. Quando você tem educação, você tem conhecimento, você tem informação, você tem acesso às coisas, você consegue compreender, interpretar melhor, pensar por si próprio. Agora, o lance de tal pastor ali, e você, não, mas não pode ser só aquele cara. Eu acho que é uma questão porque, assim, quem define quem vai ter que trocar, aí a gente tá falando quase uma espécie de censura se não tomar cuidado, entendeu? Então é muito delicado o ponto aí entre o regular e o censurar. Eu acho que fica muito delicado o ponto aí, tá ligado? É tipo falar, esse cantor tá famoso demais, hora de tirar ele daí porque as pessoas vão começar a endeusar ele. É que eu não pensei dessa forma, o que eu pensei é tipo assim, toda semana, tipo, uma igreja que tem um canal de TV, por exemplo, a Igreja Universal, quantas igrejas eles têm espalhadas no Brasil? Só tô dando um exemplo, tá, gente? Tô falando zero de pessoas mundo específicas. Tipo assim, quantas igrejas eles têm no mundo? Vamos supor que eles tenham, chutando muito baixo, 5.000 igrejas. Eles têm 5.000 pastores ali deles. Tipo assim, cada semana tem uma igreja apresentando o culto ao vivo. Tipo, não é que precisa tirar fulano, ou precisa tirar ciclano, precisa tirar nome. O que eu pensei quando eu falei foi muito mais simples do que isso. Mas o seu ponto faz total sentido. É que o que eu pensei é tipo assim, cada semana pode ser um pastor, cada semana pode ser de uma igreja. Mas aí você tá sendo ingênua demais, você tá quase querendo ser parceiro ali de Jesus Cristo, você tá quase que praticamente pedindo pra religião ser exercida de uma forma pura. É isso que eu tô pedindo. Aí você tá esquecendo da indústria que se envolve. Sim. A televisão envolve indústria, né? Esses caras são super celebridades. R.R. Soares, Valdomiro, Edir Macedo, esses caras que estão ali na TV ali o tempo inteiro pregando e tal, eles são super celebridades da igreja. Então o que eu acho perigoso. Tem o mercado, tem uma indústria. Mas entre o regular e o censurar fica muito difícil, porque aí, né, daqui a pouco alguém pode falar, esse Rashid tá falando demais, vamos tirar ele aqui, não deixar ele falar não, vamos pôr outra pessoa no lugar dele. E algumas coisas são realmente complicadas aí, né? Eu acho que pode gerar uma confusão. O que eu acho que devia ser regulado de fato é a voz política. Tá falando de política, tá falando pra votar em fulano, senão Deus vai punir a irmãzinha humilde? Não, isso tá errado. Isso tinha que ser regulado de certa forma, eu acredito, tá ligado? Mas, enfim, eu acho que não deveria. Se bem que também entra na mesma coisa, né? Poderia chegar em algum lugar, o cara tá dando uma ideia ali, enfim, né? O cara tá dando uma ideia ali que eu não sei não, hein? Comunista, vamos pra cima dele. Às vezes a gente quase pede uma censura ao contrário, né? Vê que merece, né? Nossa, mas é porque a gente tá no momento... A gente tá passando. Mas é difícil. O que eu acho de fato não deveria. Sentido. O que eu acho que não deveria ter envolvimento da religião com a política. Porque a religião influencia demais. E influencia de fato e lava o cérebro de várias pessoas e bota pra votar em Bolsonaros. Entendeu? E às vezes a gente acaba nesse momento aqui por causa disso. Basicamente isso aí. E tem uma outra coisa também que esse momento político causou, que é tipo assim, o ataque à educação. E o ataque à cultura, tipo, tá muito ligado a não deixar as pessoas desenvolverem pensamento crítico. Quando as pessoas não desenvolvem pensamento crítico, que é tipo que é o que o Rashid já falou várias vezes aqui, falando de outras coisas, falando de Paulo Freire, etc. Quando a pessoa não desenvolve o pensamento crítico, ela não consegue filtrar quando ela ouve alguma coisa, porque ela não foi ensinada a questionar também, internamente. Não tô falando de sair, botar o dedo na cara de ninguém, mas é em você... Ou pode ser também, tio. E aí, João? Mas assim, de você ouvir as coisas e falar, peraí, deixa eu pensar sobre isso aqui. Mas isso aqui tá desconectado de tal coisa que eu já vi. Então eu tenho que, achar um meio do caminho aqui. E eu acho que, esse ataque à educação, aos professores, e o ataque simultâneo à cultura, que também traz vários questionamentos e que traz os assuntos à tona, tá diretamente ligado com o projeto desse governo. Sim. Que é não colocar as pessoas para pensarem, é transformar todo mundo em gados, desculpa, perdão, trocadilho infame. E, inclusive, o lance de...
Ele só tá do lado dos cristãos porque é a religião mais popular, família. Se fosse o candomblé, a religião mais popular, ele tava do lado do candomblé. Não tem a menor dúvida disso, tá? Esse cara não sabe nada sobre o cristianismo. Enfim, né? Vai na marcha pra Jesus, faz a criancinha levantar dedinho de arma, tá ligado? Mano, pelo amor de Deus, pô. Enfim, pra gente arrebatar esse assunto aqui, eu queria falar... Primeiro eu queria dar uma opinião, um desabafo, no caso, que é uma das coisas que eu venho pensando e uma das coisas que me tiraram da coisa da igreja tradicional e essa coisa da instituição igreja e do dogma, vocês têm que tá sempre lá e tal, não sei o quê. Eu comecei isso é minha opinião, estou falando por mim e nada mais. Eu comecei a enxergar vários dos motivos que nos levavam ou levarão à igreja. Comecei a enxergar vários desses motivos como motivos extremamente egoístas. O exemplo, eu vou a tal igreja que tem revelações para ver se o pastor tem uma revelação para mim. Eu vou à igreja hoje para ver se Deus tem uma palavra para mim. Eu vou lá na igreja hoje porque eu estou precisando, né, de ouvir alguma coisa. Eu vou à igreja hoje, vou dar R$4 para ver se Deus me devolve 8. Eu comecei a ver muitas dessas coisas como motivos egoístas para frequentar um templo. Né? É tudo ligado a gente e poucas vezes é ligado a Deus de fato. Sendo que também uma das coisas que eu aprendi e que na Bíblia diz é ali que a gente que tem que louvar a Deus, a gente que tem que servir a Deus. E muitas vezes a gente vai a Deus como se Deus fosse um funcionário nosso, um funcionário público ali que a gente tem que cobrar. Ô Deus, você não tá fazendo as coisas por mim. Ô Deus, eu acho que eu tava merecendo um carro melhor. Ô Deus, enfim... Não é todo mundo que é assim, talvez não, provavelmente, né, no caso, não sejam todas as igrejas assim, mas eu comecei a ver muitas das razões humanas como egoístas para estarem ligadas à igreja ou até mesmo à religião. Tudo tem a ver com um bem maior que pode ser feito a si próprio, inclusive o próprio paraíso. Correto? Porque é muito conveniente você só fazer o bem porque acredita que haverá um paraíso e um inferno do outro lado. E aí, pra gente matar agora, o último assunto, Daniela. Diga. Vida após a morte. Na minha adolescência, eu lia os livros espíritas, né? E eu só parei de ler porque eu fui ficando cada vez mais medrosa. Mas eu gostava bastante. E tem uma parte de mim que acredita, gente. É tipo, porque tem muita coisa que faz muito sentido. Porque os livros espíritas são romances psicografados. Então, teoricamente, se você for seguir ao pé da letra... Zíbia Gasparetto. Ela é escritora espírita, né? E ela é melhor. É a monstra. Um dos melhores livros que eu li na vida, gente. Laços Eternos. É um livro espírita, mas, tipo assim, a história é surreal. Tipo, é um romance, é muito foda. Só que, tipo, se você levar ao pé da letra, são histórias que aconteceram. São os espíritos contando suas histórias ou histórias de outros espíritos. É isso. Então, são as viagens, aí os novos nascimentos deles, as voltas e etc. E, gente, tem muita coisa que faz muito sentido. Inclusive, me bota pra pensar, e eu não quero, sobre coisas que acontecem nas nossas vidas aqui, realmente da gente tá, num retorno pra corrigir coisas nossas, pra corrigir, coisas, defeitos do ser humano, né? Eu não tô falando de parte física, eu tô falando de você é uma pessoa mesquinha, então você volta pra você entender que ser mesquinha não é um caminho, é isso, assim, e eu não tô lembrando coisas piores, porque eu sou uma pessoa boa, eu não penso em coisas ruins. Mas como você aprenderia e entenderia isso? Como assim? Eu vim aqui pra aprender que eu não devo ser tão mesquinho, Por causa de pra onde a vida te traz, é justamente isso. Então, tem uma pessoa que passou por tal situação que ela era uma pessoa ruim. Ela volta numa situação que obriga ela, a ser melhor, ou, sabe? E realmente os livros é muito nesse tom. Então, esse Laços Eternos são, 4 ou 5 gerações da mesma família e a história é realmente muito boa.
E assim, isso me leva a, de certa forma, faz sentido. Mas não que eu tenha uma opinião. Tipo assim, não é que eu acho que é isso aí, né? Mas isso me deixa. Famoso muro, hein? Sai do muro, Daniela. Eu não sai... tenho opinião. Eu realmente não fico pensando sobre isso. Daniela, sai de cima do muro. Eu não fico pensando sobre isso, sabe por quê? Porque quando você vai e volta, você lembra do que aconteceu antes? Não. Você vai... Importa o que aconteceu com a Daniela hoje pra como eu vou ser no meu próximo nascimento? Não. Por que que eu vou ficar pensando nisso? Então, Sim. tipo assim, eu tenho essa vida aqui pra viver. O que vai acontecer depois dela, nunca ninguém veio contar de verdade, a não ser que eu acredite 100% nos livros, e eu ainda não cheguei nesse ponto. Então, é tipo... Mano, é isso aqui e acabou. O que tem depois, eu vou descobrir depois. O que vem depois do depois, que seria voltar pra Terra em outro corpo. Putz, gente, se eu não sei o depois, eu vou saber o depois do depois. Sei nem que eu vou jantar hoje, parça. Isso mostra que vocês, audiência, estão aqui, né, de prova. Isso mostra que a Dani é uma pessoa coerente, de fato. Coerente, porque isso tem diretamente a ver com o seu raciocínio de que a pessoa nasce com talento, nasce com não sei o que lá, e combina com aquilo. Só que aí, segundo isso aí você não tem como rebater. Segundo isso aí, um nasce pra ganhar e outro pra se fuder mesmo. Porque, teoricamente, a pessoa que veria é porque ela veio pra pagar por alguma coisa. Segundo o que você disse agora. Vocês estão de prova. Mas, gente, nada vocês estão de prova. 880. Não, eu sei. Mas, enfim, vamos... Porque se eu for acreditar nisso, aí eu posso dar o meu exemplo. Aí eu vou acreditar que eu tô, tipo assim... Que eu passei de cirurgia, que eu passei 1 ano sem andar, não sei o que lá, porque eu tô pagando algum pecado específico. Mas, e eu não, tipo... baseado no que você falou. É isso Sim, que é isso que eu tô falando. Que eu não, justamente por isso, eu não tenho uma opinião formada, porque eu não sei. E aí que tá. Que eu esteja pagando por algo que eu fiz na outra vida. Eu lembro. Não. Eu vou lembrar na próxima vida. Bom, que, tipo se assim... você eu não tenho como garantir que você não lembra. Eu não lembro. Aí na próxima vida, eu vou lembrar que na última vida eu fiz o que eu fiz, eu acabei 1 ano sem andar. Será que eu quero fazer de novo? Não vou lembrar. Pra que eu vou ficar pensando nisso? Caguei. A forma como você falou, eu fiz o que eu fiz e acabei ficando 1 ano sem andar, parece que você fez altas peripécias. Não, mas é tipo assim, eu fui uma pessoa boa, tentei fazer tudo certo, trabalhei que nem uma filha da puta e no final acabei 1 ano na cama. Tipo, então dessa vez eu vou ser a porra louca, vou viver de balada, Dani. Não sei o que, de balada não financeiramente, porque financeiramente eu vivo. Tô falando de viver pra curtir na balada. Dani, um pouco de salada, um pouco de droga. É assim. Não, só tô falando que tem a ver com o seu raciocínio do episódio da criatividade. Acreditar que nasceu com um determinado caminho já pré-determinado. Não é um caminho, você tá dentro... Enfim, eu tô achando só um jeito de falar. Acreditar que nasceu pra isso ou não nasceu pra isso tem a ver diretamente com o que você falou hoje. É só isso que eu tô falando, tá? Hoje, né, eu sempre faço questão de ressaltar, porque as ideias mudam. Quem não muda de ideia, ou é quem já morreu, ou quem é muito burro. As ideias mudam. Então, hoje, e mudar também não significa que é do 8 pro 80, né? Da água pro vinho. Mudar, às vezes a ideia pode evoluir, pode se transformar e tal. Hoje, eu não acredito em vida após a morte. Hoje. Nesse momento aqui, eu acredito que Quando não. você fala de vida após a morte, você tá falando do paraíso? Ou você tá falando de qualquer voltar coisa, em outra vida? Qualquer coisa após a morte. Tá. Hoje eu não acredito. E eu acredito em Deus. Eu só não acredito nisso, que esse período que estamos aqui na Terra é um período que estamos passando aqui para Deus ver se nós é bom o suficiente para ir morar perto dele. Ele só mandou nós pra cá pra ver isso. Depois ele vai puxar de brincadeira, vem pra cá. Ou não, vai pro inferno. Não, eu não acho isso. Entendeu? Não faz sentido isso pra mim. Tá? Inclusive porque aí... Eu sei que a religião tem respostas pra isso. Mas e aí as pessoas antes de Cristo? Quem não era cristão e tudo mais, né? Enfim. Então eu não acredito que seja assim. Não acredito que esse período... esse período aqui é uma espécie de seleção. Como posso chamar? Oh, meu Deus do céu, quando é entrevista de emprego, é uma... Dinâmica. A memória pandêmica. Uma dinâmica de Não, entrevista. é uma...
Balalão seletiva, tá faltando a primeira processo seletivo. Processo seletivo, tá faltando a primeira palavra. Um processo seletivo. Não consigo acreditar que isso aqui seja uma espécie de processo seletivo para ver quem vai pro inferno e quem vai para o céu. Essa ideia não me cabe hoje, na terça-feira, dia 31 de agosto de 2021. Hoje essa ideia não me cabe, né? Talvez ela volte a me caber um dia, como já me coube em outros momentos da vida. Mas eu não acredito nisso, mas eu acredito que realmente a vida é essa aqui. Quando morreu, acabou, cara, acabou. Chega também, dá chance, dá outra oportunidade de outras pessoas viverem. Acredito que muitos desses dogmas e crenças acabam vindo de uma conveniência, né? É muito bom você acreditar que, assim... a gente sabe que essa vida é curta e a expectativa de vida já foi muito menor, né? Então é muito conveniente acreditar que esse período que você vive aqui, você vai viver, mas assim, a sua vida vai acabar ali, mas é porque você vai para outro lugar e aquele outro lugar é a eternidade, entendeu? Aquele outro lugar é para sempre, você vai estar, é uma festa que não tem lotação. E Deus seria um fanfarrão, né? Mete um monte de desafio no cabeça, olha a tentação. Olha a tentação aí. É o programa Tentação lá do Silvio Santos. Então, assim, isso não me encaixa mais. Então, eu acredito que a gente vive essa vida é a que temos. E quando desligou, acabou, desligou. Antes eu tinha medo um pouco da morte, mas no sentido do... o que vem, né? Não o medo de morrer, né? O medo da morte, né? O medo de morrer eu ainda tenho, né? Eu tenho medo de sair daqui, eu olho pros dois lados quando atravesso a rua, porque eu tenho medo de morrer, certo? Eu olho se o elevador tá lá quando abre a porta. Morrer, se tô fora. Não, porque eu tenho medo de morrer. Dependendo de como for, né? Agora, se for morrer dormindo à noite bem, você acaba assistindo um filme com a pessoa que você ama, deita do lado, aí, putz, morri. Nem vi, tá ligado? Foda-se a pessoa que você ama. Aí é dolorido pros outros, mas pra você acabou. Então, exatamente, não existe arrependimento. Antes eu tinha esse medo da morte, porque eu ficava, nossa, eu tenho tantos planos e tantas coisas. Mas morreu, acabou, não existe arrependimento. Você não vai ficar pensando, puta, não deu pra lançar o clipe mais foda que nós ia fazer, não deu, tá ligado? Enfim, é um pouco por aí, eu acredito que acaba. Um dia eu vi o Caetano falando... uma coisa que era interessante, assim, simples, óbvia, mas que muito, né, era uma coisa que me causou uma epifania. Ele falava assim, eu acredito que morre sim, depois daqui morre sim, porque se não morreu também não viveu, né? E aí isso me pôs pra refletir nisso, né? Quantos de nós não temos vivido a vida da forma como poderíamos viver, né? Viver bem, aproveitar, aprender tudo que dá para aprender daqui, fazer o bem para as pessoas, estar na companhia das pessoas que a gente ama, mesmo menos agora na pandemia, né? Não vai aglomerar. Quantos de nós não temos vivido a vida em seu estado puro, né? Como diz os costarriquenhos, né? Pura vida. Quantos de nós não temos vivido a pura vida? Porque estamos vivendo em prol ou pensando no que virá depois. Na vida que vai vir depois e que a gente nem tem certeza de fato se existirá. Então eu prefiro me dedicar à minha vida completamente aqui e descobrir depois se vai haver ou não, do que viver a vida aqui em prol de uma vida posterior e depois, quando acabar tudo, ela nem existir e eu deixei de... Enfim, e quando eu tô falando de viver, eu não tô falando de viver a vida doidado, sexo, drogas e trap, né, mano? Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de viver uma vida da hora, se sentir bem, tá ligado? Não deixar a rotina te consumir, não deixar os dias te consumirem, não deixar o consumismo te consumir, não deixar o consumismo te consumir, descobrir que o dinheiro é uma ferramenta sua e não um bagulho que você, não, tem que trabalhar pra ganhar esse dinheiro aqui, porque daqui a pouco não sei o que lá, deixar ser dominado por isso. Dinheiro é bom, a gente quer, mas é uma ferramenta nossa e assim é pra tudo, tá ligado? É isso, né? Um pensamento talvez pouco filosófico, mas eu acho que é isso. Esta vida, este podcast, o que vem pós cama, mesa e trampo. O que eu penso também é um pouco disso, tipo, quando eu falo que eu tento agir, tipo, tento ser uma pessoa boa
E eu não... Isso é um compromisso que eu tenho comigo, assim. Eu não me movimento de forma que atrapalhe o caminho de outras pessoas. Não importa do que a gente tá falando. Tipo, porque assim eu durmo com a minha cabeça tranquila no meu travesseiro. E eu tô preocupada com amanhã. Tipo assim, não é com que, ai, nossa, porque Deus vai te castigar, porque você vai pro inferno, você não vai... Tipo assim, eu tô preocupada em ser castigada amanhã. Eu acredito... Tipo, não, eu nem sei o que karma quer dizer, de que religião que é, não, mas assim, se eu puder falar que eu acredito em alguma coisa, é que eu acredito em karma. Pra mim. Não acho que seja uma regra, porque eu vejo um monte de gente filha da puta se dando bem. Não, porque a karma é um negócio bom, assim, a gente fica paciente. Mas eu acredito em karma, tipo assim... Posso falar sério? Eu acredito que se eu fizer algo ruim pra alguém, provavelmente essa conta volta. É aquela, tipo, as palavras nunca voltam vazias. Então, tipo, eu me esforço muito e penso muito sobre os meus movimentos para que eles nunca atrapalhem o caminho de outra pessoa, seja ela qual for. Seja alguém que eu gosto ou não gosto, que eu conheço ou não conheço. Meus movimentos são friamente calculados para que eles não atrapalhem o caminho de ninguém, para que eles não causem o tropeço de outras pessoas. Tipo, isso é o compromisso que eu tenho na minha vida. E o meu depois que eu penso é o meu amanhã, é daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, não depois que eu morrer. Entendeu? Sim. E eu quero voltar numa coisa. Ih, rapaz, agora cuidado, hein? É, muito rápido. Sobre a questão do dom, é tipo, o que eu quero falar. Ó, família, você está vendo? Mano, levou pro coração, barato. Levei. É o seguinte, o que eu falo não é nem que você nasceu pra isso ou pra aquilo, nasceu pra se dar bem ou pra se fuder. O que eu acho é que se você nasceu pra cantar, você vai cantar. Você vai descobrir que você sabe cantar com 3 anos de idade, tipo, na frente do espelho. Ninguém vai entender porque que você canta tanto, mesmo sem saber pronunciar uma palavra completa. E você vai cantar a vida inteira. Talvez profissionalmente, talvez no chuveiro, talvez no karaokê com as suas amigas. Mas é um bagulho que tá dentro de você. Tipo, e aí eu acho que o dom, ele pode estar em qualquer coisa da vida. Tipo, pode ser, meu dom é, tipo, ser mãe. E aí você vai pegar e vai, tipo, ser a melhor mãe do mundo. Você consegue se dedicar muito às crianças e isso não vai impedir você de trabalhar com outras coisas, porque você é boa naquilo. E, tipo, e isso não muda. E eu não tô falando que você vai ser bem sucedido no que você é bom. Também. É tipo, eu tenho dom pra música, mas eu não deu certo. Não quer dizer que seu dom não tá ali. Você continua cantando bem. Falando de talento. Mas o que eu acho é que isso vem com as pessoas. Eu acho que vem de fábrica. Você tá definindo talento, no caso, né? O dom parece algo divino, né? Algo dado, assim, né? Você tá falando de um talento, então a pessoa que tem um talento não necessariamente vai viver daquele talento. É que eu acho que os talentos vêm de fábrica, por isso que a gente chamou de dom, mas eu entendo o que você tá falando. Entendi. É injusto. Eu não vou responder isso aqui, mas eu preciso dizer que isso é injusto, porque ela teve um espaço em outro episódio pra falar de uma coisa de 2 episódios atrás, ok? Mas eu vou seguir, tá bom? Vou seguir. Antes de irmos para as dicas, porque esse aqui já tá se tornando o episódio mais longo da história, mas é uma discussão sobre religião e tá recheado de tabus. No livro do Yuval Harari, né, o Sapiens, Breve História sobre a Humanidade, ele fala uma coisa que é sobre o surgimento das religiões. Eu só queria deixar isso aqui. Eu sei que na linha cronológica do podcast devia estar no começo, mas ele fala sobre o surgimento das religiões. Então, segundo os estudos científicos e essa linha científica que o Harari segue, as religiões surgiram pelo fato de que o Homo sapiens, né, ele descende diretamente ali dos macacos bonobos e dos chimpanzés, né? E são chimpanzés? São chimpanzés, se eu não me engano. E aí, ou os orangotangos. Agora eu fiquei confuso. Por um momento tá tudo bem, faz me tempo veio que na você cabeça. leu o livro. Depois vocês podem pesquisar melhor. Mas eu acho que são chimpanzés. Enfim. E aí, tanto os bonobos quanto os chimpanzés ou orangotangos, eles não conseguem formar sociedades maiores do que 180 indivíduos, porque a partir desse número é cientificamente comprovado que eles não conseguem mais conhecer uns aos outros se passa de 180. Com 180 indivíduos ainda é possível conhecer todo mundo dentro do seu grupo,
certo? E isso fazia parte das sociedades dos homos, né? O Homo neanderthalensis, enfim, agora me fugiu a memória aqui, eu preciso falar rápido. Então, e o Homo sapiens também, né? O Homo florensis e o Homo sapiens também. Só que o Homo sapiens ele passou por algo chamado revolução cognitiva, né? Que foi o que deu, que a pessoa chama de revolução imaginada, que foi o que deu capacidade de imaginar coisas. E essa revolução imaginada foi o que criou o dinheiro, porque o dinheiro é uma coisa imaginária, as linhas das fronteiras, porque são coisas imaginárias, não existe uma linha, um muro, né? Em alguns lugares já existiram, né? Mas, enfim, já houve pessoas que quiseram reconstruir. Enfim. E aí a religião e a política também surgiu como o quê? Como algo que fazia com que mais de 180 indivíduos pudessem se juntar em prol da mesma causa. Como que eu vou fazer fulano de tal lutar por mim se ele não me conhece, se ele não sabe das minhas necessidades? A questão é, quando se passa de 180 indivíduos, e ninguém se conhece, ali todo mundo não se conhece mais, você não precisa lutar cada um por si próprio ou um pelo outro. Mas se você lutar pelo espírito guardião da floresta, o espírito que protege a colheita, o espírito da fertilidade, aí as coisas mudam. Aí você consegue juntar uma grande sociedade em prol da mesma causa. Então, há relatos de que a religião e a ideia de política também surgiu nesse ponto aí. Perfeito. Gente, muito sexy. Fazer o quê? Eu fico sem palavras, sem palavras. Enfim, né? Com essa aula do Harari, né? O Rashid citando Harari, vamos para as dicas da semana, então, Daniela? Let's go! Vai, Dani, dê sua dica. Gente, eu tô vendo séries, tô procurando séries, inclusive, me mandem dicas. E aí, semana passada eu vi o Gambito da Rainha, que todo mundo ficou falando na época, mas eu sou chata, eu tenho bode do que tá todo mundo falando, eu não vi. E eu só vi agora. Eu fui procurar coisas pra falar aqui, e eu achei a sinopse muito boa. Eu vou ler a sinopse e depois eu faço um comentário rápido. Uma órfã prodígio no xadrez luta contra vícios enquanto enfrenta os maiores enxadristas do mundo. Quando eu vi o pessoal falando dessa série, eu vi a cara da menininha lá, eu falei, deve ser boba que só porra, não quero ver. E não é nada boba. Pelo contrário, é realmente, tipo assim, a mãe dela tinha problemas psicológicos e aí ela vai pro orfanato, lá ela se vicia nos calmantes que o orfanato dá para as crianças ficarem calmas. Aí o orfanato corta os calmantes de uma vez porque o governo mandou e ela fica sofrendo, mas os calmantes colocavam ela num estado meio de transe que ela conseguia ficar imaginando as partidas de xadrez. Com isso, ela ficou ninja no xadrez e começa a competir. Só que para ela competir, ela sempre precisa dos tais calmantes, que na verdade são drogas. Tipo drogas calmantes, drogas farmacológicas. E aí ela fica refém disso, depois aí entra na vida adulta e entra álcool, entra um monte de coisa, e ela passa por problemas, e aí ela entra em depressão. Tipo assim, mano, é muito, muito foda, profundo, várias reflexões. E a parte do xadrez é empolgante, dá vontade de jogar xadrez mesmo. Eu fiquei tipo, xadrez. E onde que entra os caras capinando? Quê? Você falou aí os enxadistas? Ai, gente, ele é muito otário. Tchau, beijo. Fala sua dica, seu chato. Salve pro casal Bé. A minha dica é um anime chamado Demon Slayer. Você vai achar lá no Netflix. Demon Slayer é muito bom, se eu não me engano tem 2 temporadas ali, é muito foda de fato, só que a resolução da história está num filme, e o filme ainda não saiu pra cá, pra gente, meros mortais, se eu não me engano tava até no cinema, alguma coisa assim. Mas eu não tô indo ao cinema, então pra mim filme que tá no cinema agora pouco interessa, eu quero saber na minha mesa, é o filme no meu computador, na minha tela, na hora que eu estiver jantando, meus amigos, minhas amigas. Mas assistam Demon Slayer, vale muito a pena, é foda
demais pra quem gosta de anime com luta, shonen, né, com espada e tudo mais, e enfim, misticismo, religião envolvida, assistam Demon Slayer, certo? No mais é isso, vou saindo fora no sapatinho, agora eu vou tomar um belo do café enquanto envio essas vozes para a Daniela enviar para o Dantas para poder chegar até vocês. Gustavo já está desenvolvendo a arte. E, gente, esse episódio teve um monte de coisa com, tipo, discordâncias, concordâncias e polêmicas e tudo mais. Mandem e-mail falando o que vocês concordam, o que vocês não concordam, dando a opinião de vocês para camamesetrampo@gmail.com. Nas redes sociais somos @camamesetrampo e conta pra todo mundo que tem um podcast muito legal aí pra eles ouvirem, tá bom? É isso mesmo, e é o seguinte, mano, se não mandar e-mail, as próximas férias vão ter 8 meses, tá avisado? Paz, no mais, ouçam Rashid, comprem na loja Foco na Missão, inclusive teve reposição da Rap de Alma lá que muita gente gosta, e é nóis. Boa semana, família, até mais. Beijo!